E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos mergulhar de cabeça na continuação de uma das sagas de ação e fantasia mais icônicas dos anos 2000. Preparem a pipoca, porque vamos dissecar Anjos da Noite 2. A Evolução, ou como é conhecido lá fora, Underworld, lançado em 2006, esse filme tinha a missão nada fácil de continuar a história que nos apresentou a guerra secreta entre vampiros e Lycans. E claro, a nossa heroína favorita, Selene. Vamos recapitular rapidinho. No primeiro filme, a gente descobre que essa guerra secular é muito mais complexa do que parece. Selene, uma mercadora da morte, descobre que tudo o que ela acreditava era uma mentira contada por Victor, o ancião vampiro que a transformou. Ela se apaixona por Mikhail Corvin, um humano que se torna o primeiro híbrido de vampiro e Lycan. O filme termina com Selene matando Victor e fugindo com Mikhail, agora caçados por ambas as raças. É nesse ponto exato que a evolução começa, literalmente minutos depois do final do primeiro. A sequência já chega com o pé na porta. Não tem tempo para respirar. Selene e Mikhail estão fugindo, tentando entender o que fazer a seguir e logo de cara. Eles são confrontados por ninguém menos que Marcus Corvinus, o último dos 3 anciões vampiros, que acabou de acordar do seu sono profundo. E ele acorda, digamos, bem-humorado. Marcus é, na verdade, o primeiro vampiro da história, e para piorar a situação, ele tem uma conexão familiar bem direta com o nosso querido Mikhail. O sobrenome Corvinus não é coincidência. Aqui o filme expande a mitologia de um jeito bem interessante. A gente descobre que Marcus e seu irmão gêmeo, William, são filhos de Alexander Corvinus, o primeiro imortal. Um foi mordido por um morcego, virando o primeiro vampiro, e o outro por um lobo, se tornando o primeiro e mais selvagem dos lobisomens. Um Lycan primitivo. Alexander, o pai, passou séculos tentando conter seus filhos e limpar a bagunça que eles criaram, liderando uma organização secreta conhecida como os Limpadores. É uma trama familiar digna de novela, só que com muito mais sangue e monstros. Marcus não está atrás de Selene e Mikhail por acaso. Ele quer libertar seu irmão William, que foi aprisionado por Victor há séculos. Para encontrar a prisão de William, ele precisa de 2 chaves. Uma delas está com Selene, num pingente que ela herdou de sua família. A outra está dentro do corpo de um dos aliados mortos de Victor. A caça às chaves se torna o motor da trama. O que eu acho legal nesse filme é como ele sobe o nível da ação. O primeiro era mais contido, mais noir. Aqui, o diretor Len Wiseman, que também dirigiu o primeiro, solta as rédeas. As cenas de luta são maiores, mais ambiciosas e bem mais brutais. A gente vê a Selene usando suas pistolas e habilidades acrobáticas de maneiras ainda mais criativas. E Mikhail, agora como um híbrido superpoderoso, finalmente entra na briga para valer. A química entre a Kate Beckinsale e o Scott Speedman continua funcionando muito bem. A gente torce por eles, não só como guerreiros, mas como um casal tentando sobreviver nesse mundo caótico. Uma das minhas sequências favoritas é quando Marcus ataca o esconderijo onde Selene e Mikhail estão. É uma cena de ação frenética, que mostra o quão poderoso e implacável Marcus é. Ele não é um ancião que fica sentado no trono dando ordens. Ele vai para cima, com suas asas e uma força descomunal. É a primeira vez que a gente vê a Selene realmente em apuros contra um único inimigo, o que estabelece Marcus como uma ameaça de verdade. Enquanto isso, a narrativa nos leva a lugares novos. Eles vão atrás de um historiador exilado chamado Andreas Tanis, que sabe tudo sobre a linhagem dos Corvinus. Esse personagem adiciona uma camada de exposição necessária, mas de um jeito divertido. Ele é um vampiro meio afetado, que vive cercado de luxo e de suas servas de sangue. A conversa com ele nos dá as peças que faltavam no quebra-cabeça da mitologia da saga. E é através dele que Selene descobre a verdade sobre a prisão de William e o papel de seu próprio pai na construção dela. A trama fica cada vez mais pessoal. Para Selene,
Ela não está mais lutando apenas pela sua sobrevivência ou pelo seu amor. Ela está lutando para entender e confrontar o legado de sua própria família e o de Vito. O filme também explora o poder dos híbridos. Mikael ainda está aprendendo a controlar sua força, e a gente vê o potencial absurdo que ele tem. Mas o grande upgrade vem para Selene. Depois de ser quase morta por Marcos, ela tem a ideia de ir até Alexander Corvinus, o pai de tudo. Em um encontro tenso no navio dele, ela pede ajuda. Alexander, relutante em interferir diretamente, acaba oferecendo a ela uma escolha: beber seu sangue puro de imortal e se tornar algo mais. Essa decisão é um ponto de virada crucial. Ao beber o sangue de Alexander Selene Bolui, ela se torna uma espécie de super-vâmpira, com poderes que rivalizam com os de Marcos. Seus olhos ficam diferentes, sua força aumenta e, o mais importante, ela se torna capaz de andar sob a luz do sol. Essa transformação não é só física, é simbólica. Ela deixa de ser apenas uma criação de Victor para se tornar algo novo, algo dela mesma, uma força da natureza. O clímax do filme é exatamente o que a gente espera de uma sequência como essa: uma batalha épica. Selene e os limpadores de Alexander chegam à prisão de William. Mas é tarde demais. Marcos já libertou seu irmão lobisomem. E o caos se instaura. William é uma força da natureza, uma besta incontrolável que transforma todos que mordem Lycans. A luta final é um espetáculo de efeitos especiais e coreografia. Temos Selene, agora superpoderosa, contra Marcos, o vampiro original. E temos Mikael, o híbrido, contra seu tio William, o lobisomem original. É uma batalha de família em escala mitológica. A cena do helicóptero caindo e Selene usando as hélices para derrotar Marcos é simplesmente genial. Um momento de pura criatividade e brutalidade que ficou marcado na memória dos fãs. E ver Mikael finalmente arrancando a cabeça de William mostra a conclusão de seu arco como um protetor poderoso. No final, com Marcos e William derrotados, o filme nos deixa com um novo status quo. Selene não é mais apenas uma vampira. Ela é algo mais. Uma híbrida de uma nova espécie, imune à luz do sol e incrivelmente poderosa. Ela e Mikael estão finalmente livres das ameaças imediatas. Mas a gente sabe que a paz nunca dura muito nesse universo. A cena final, com ela olhando para o sol, simboliza um novo começo. Ela não precisa mais se esconder nas sombras. Ela é a dona do seu próprio destino. Analisando Anjos da Noite 2, ele cumpre exatamente o que promete. É uma sequência maior, mais barulhenta e com mais ação. Ele expande o universo de forma significativa, aprofundando a mitologia e as origens das raças. Sim, alguns podem argumentar que ele perde um pouco do charme sombrio e gótico do primeiro Trocando por uma ação mais direta, estilo blockbuster. E a trama, embora interessante, é bem direta: encontrar as chaves, impedir o vilão. Mas, na minha opinião, é uma evolução natural e bem-sucedida. O filme entende o que os fãs gostaram no primeiro, menos a Selene, a ação estilosa, a guerra entre vampiros e Lycans, e entrega mais de tudo isso. A Kate Beckinsale está mais confortável do que nunca no papel, consolidando Selene como uma das grandes heroínas de ação do cinema. O design de produção continua impecável, com aquele visual azulado e metálico característico da série. Os efeitos práticos e o CGI, para a época, são muito competentes, especialmente na criação dos monstros como Marcos e William. Anjos da Noite. A evolução solidificou a franquia. Ele provou que o universo tinha pernas para continuar e histórias para contar. Ele preparou o terreno para os filmes seguintes, que explorariam tanto o futuro quanto o passado dessa guerra milenar. É um filme de ação e fantasia extremamente divertido, que não tem medo de abraçar seu lado exagerado e mitológico. Se você gostou do primeiro, é praticamente impossível não se empolgar com a continuação. E vocês, o que acham de Anjos da Noite 2? É a melhor sequência da saga? Qual a sua cena de luta preferida? Deixem aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Eu adoro ler a opinião de vocês sobre esses clássicos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham curtido essa viagem de volta ao mundo sombrio de vampiros e Lycans.
Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!